falar com vocês sobre o assunto propriamente dessa série do Doutrina em Foco, Prosperidade Financeira. Na sexta-feira passada, nós estávamos aqui e se você não vem e pode vir, você está perdendo. Só te falo isso. Se você não vem porque você não pode, ok. Se você não vem porque não faz um esforço para vir, porque se você fizesse um esforço você poderia estar aqui, eu digo que você está perdendo. Amém? Só quem tem vindo e tem honrado essas sextas, porque também não adianta você vir quando crescer não, tá? Porque eu sei, quem está aqui desde o início. Tá bom? Eu sei. Eu estou de olho. Aí cresce, o negócio fica, né? Agora eu vou. Não. Precisa não. Mas também se quiser vir, não vai ser deixado lá pro lado de fora não, tá bom? Eu vou deixar você entrar. Mas que é uma vergonha, né? Mas enfim, vamos lá. Irmãos, eu sei que na sexta-feira passada nós estávamos aqui e a Suzy, ela trouxe uma palavra pra gente poderosa. Mas foi assim, tremenda a mensagem. E dentro daquilo que o Senhor trabalhou no coração dela, falou no coração dela, ela falou que Deus levou ela novamente a ouvir a primeira ministração do ano, que foi a ministração do Ano Novo, o ano da consolidação. E ela foi e falou pra gente assim, meninas, ouçam essa ministração. Ouça de novo, porque nós estamos entrando no meado do ano. E Deus ainda vai fazer grandes coisas. Amém. Da metade do ano para o final. Amém. Nós recebemos uma palavra no início do ano. Então, ouça de novo, porque eu creio, ela falou, que existem coisas que precisam saltar ainda aos nossos corações. E aí eu fui me ouvir, né? Porque foi o próprio vaso que vos fala que Deus usou para poder trazer essa ministração. Eu fui lá me ouvir e falei assim, meu Deus, eu não lembrava disso. Meu Deus, eu não lembrava disso. E existem coisas, irmãos, que foram ditas que já até se cumpriram. Que se você ouviu, né, que a gente compartilhou lá no grupo do Conectadas para as mulheres, se você ouviu, tem coisas ali que foram ditas que já até se cumpriram. E eu queria começar, antes do assunto, e tem tudo a ver, tá? Falar com você não precisa abrir, mas Daniel 2, 21 e 22, ele fala assim, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, a única, né, pessoa, vou dizer assim, que tem a capacidade de mudar tempos e estações é o Senhor, é Deus. Eu e você não temos essa capacidade. Amém? Por isso, irmãos, que eu falei nessa ministração do início do ano, eu lembrei, né, porque eu vi de novo. E eu falei assim, não considere uma pessoa falando com você. Considere Deus. Não considere uma mulher falando com você. Considere Deus falando com você. Porque se você considerar que é uma pessoa falando com você, você vai perder o que Deus está falando. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de mudar a estação. Eu não tenho a capacidade de mudar o tempo, mas se eu considerar a palavra que sai da boca de alguém inspirado por Deus, e a Bíblia fala, crede em Deus e crede nos seus profetas e prosperareis. Eu não tenho em mim a capacidade de mudar tempos e estações, mas se eu honro a palavra que está saindo da boca de um ungido, de uma ungida do Senhor, eu tenho a capacidade de discernir as mudanças que Ele faz. E eu me lanço nessas mudanças. E eu me lanço nessa nova estação. Eu me lanço nesse novo tempo. E aí eu trouxe para você algo que eu fiquei massivamente falando a ministração inteira. Para cada temporada existe graça, quem lembra? Existe favor, existe poder
e habilidades próprias, apropriadas, próprias para aquela estação. Então, quando ele, que é a única pessoa que é capaz de mudar o tempo e a estação, ele faz essa troca, quando essa troca é feita e eu e você, sensíveis ao Espírito e honrando o profeta, o que acontece? Eu recebo graça, favor, poder e habilidade específica para viver aquela nova temporada. Para viver aquele novo. Amém, irmãos? Então a gente precisa confiar. Final de semana foi liberada muitas palavras sobre nós. E você reparou, ele não sabia que nós íamos começar um Doutrina em Foco falando sobre finanças. Nós não falamos para ele. Na verdade, irmãos, a gente não fala nada para os ministros. A gente não conversa com eles, a gente não fala nada. Por quê? Porque tudo que a gente deseja é que nós, como igreja, usufruamos daquilo que eles vão ser inspirados para fazer. O Mateus Aguilar, da outra vez, esteve aqui e falou, descortinou a vida de um monte de pessoas e a gente não falou absolutamente nada para ele. Ele chegou no teclado e falou para Bianca, sabe por quê? Que você vai viver isso, isso e isso, porque você honra os seus pastores como se eles fossem os seus pais. E ele não sabia que a Bia mora conosco há aproximadamente 3 anos, ele não sabia. Eu falei para ele no final do culto. E a Natália e ele ficaram assim, ó. Mas ele não sabia. Então nós não falamos. Amém? Por quê? Primeiro, porque a gente não gosta de fazer essas coisas. E segundo, porque nós queremos desenvolver em você aquilo que foi desenvolvido em nós. E que nos trouxe até aqui. Por isso que quando esse pastor, né, que ele mesmo fala gordinho, vem aqui e faz o apelo para você, honre, irmãos. Os eventos que nós fazemos, o esforço que como igreja nós fazemos, não fique em casa, não falte, a menos que não dê, honre, porque nós sabemos o que aconteceu na nossa vida quando os nossos pastores faziam por nós esse mesmo esforço. Quando nós, ainda jovens, fomos molhados por unções, como do pastor João Roberto, do pastor Humberto Albuquerque, da Sâmia Rocha, do apóstolo Sérgio Pessoa, da Mama Jam, do pastor Bud, de Scott Webb e tantos outros que passaram por lá. Amém, irmãos? A gente não marcava bobeira. Nós chegávamos 1h30, 2 horas antes no culto. Por quê? Porque a gente olhava e falava, nossos pastores estão fazendo um esforço por nós. Para nos honrar, para trazer pessoas calibre altíssimo, para nos abençoar. A gente precisa corresponder à altura disso. A gente precisa. E, irmãos, eu vou te dizer, nós vivenciamos coisas na nossa vida e colhemos até hoje pela honra que nós sempre demos à nossa igreja local e aos nossos pastores. Amém? Nem sei por que eu estou falando isso. Não está aqui. Nem vou falar, juro para você, porque eu nem preciso fazer isso. Mas eu acho que Deus está falando com a gente já, né? Amém? Aleluia. Aleluia. Então, eu e você, irmãos, precisamos confiar no poder que está disponível para essa estação. Nós estamos, irmãos, num novo tempo. Nós estamos, irmãos, numa nova temporada. Nós estamos numa nova estação. Nós não passamos a estar domingo. Nós estamos desde o ano da virada do ano. Nós já estamos. E tem muita gente vivendo coisas extraordinárias no nosso meio. Coisas inusitadas, despretensiosas, como o pastor Zenilton gosta de falar. Inusitadas. A bênção, meu amigo, correndo atrás da gente e se agarrando em nós, igual aqueles jogadores de futebol americano agarram no quarterback para ele poder cair. As bênçãos estão assim. Não estou vivendo isso. Sonda seu coração. Amém, irmãos? Aleluia. Então, uma outra coisa que eu falei para a gente entrar no assunto, eu não passar do horário, para ninguém ficar chateado comigo hoje, amém? Uma outra coisa que eu falei foi o seguinte: você precisa se apropriar
da palavra que você recebe. Se apropriar. O que é se apropriar? Se apropriar, irmãos, é agir à altura da palavra que você recebeu. Se apropriar. E eu não aprendi isso aqui com ninguém. Isso aqui o Espírito Santo me falou no meu ouvido, no meu quarto, naquela época, quando ele estava me dando a palavra. Ele falou assim, ensina para eles que a apropriação produz facilitação. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. A apropriação, ela produz facilitação. E aí eu falei para ele assim, mas como assim, Senhor? Ele falou assim, eu vou te explicar para você explicar bem direitinho para eles. Sabe o que é, Michela? Apropriação, produzir facilitação, é você, porque você se apropriou da palavra, você está caminhando e as portas estarem se abrindo. Facilitação. É algo estar por detrás de você te empurrando. São coisas estarem ao seu redor, sabe? Fazendo assim, ó, você aqui, assim, ó, coisas, facilitações, achando você na hora certa, no lugar certo, no momento certo. E uma coisa que eu falei, que já se cumpriu, mas aí eu quero te dar uma dica, para poder não se cumprir com você, porque com alguns já se cumpriu. E eu disse assim, ó, tem pessoas aqui hoje, que se não forem vigilantes, em 2024 vão colocar tudo a perder. Quem estava aqui lembra disso? Já aconteceu com algumas pessoas. Já se cumpriu com algumas pessoas. Infelizmente, irmãos. E eu quero dizer para você, igreja, que da metade desse ano até o final, eu e você precisamos ser muito vigilantes. Porque se a gente não for, alguns de nós vai colocar tudo a perder. A palavra está valendo. E eu estou falando rindo assim, mas é rindo de nervoso. Já viu o pessoal falando assim, estou rindo, mas eu estou rindo de nervoso? É de nervoso mesmo, de temor. Não coloque tudo a perder. Amém? Aleluia. Se aproprie daquilo que você ouve. A apropriação produz facilitação na minha e na sua vida. Amém? Então, vamos lá para o nosso assunto, que é vida de prosperidade. Então, nós estamos iniciando... Vida de prosperidade, não, perdão. Prosperidade financeira. Amém? Eu estou tão no automático com vida de prosperidade. Irmãos, olha só, nós temos uma matéria no Rema chamada Vida de Prosperidade. Amém? E essa matéria, ela é maravilhosa. Eu ensino no Rema há 13 anos. Não vou me arriscar a fazer as contas para você de quantos anos isso faz. Mas desde 2013 eu ensino no Rema e tenho tido a oportunidade de ensinar a matéria Vida de Prosperidade já há alguns anos. E eu amo a matéria Vida de Prosperidade porque o nome da matéria não é só prosperidade, não é prosperidade bíblica, é vida de prosperidade. E quando nós olhamos para essa matéria e vemos assim, vida de prosperidade se trata de verdade de uma vida. Quem já fez a matéria? Quem já fez o Rema? Quem já fez a matéria? Amém? Você sabe que se trata de uma vida de prosperidade, onde o dinheiro faz parte. Ele não é o todo. Então, no Rema, nós ensinamos a matéria e nós falamos sobre uma vida de prosperidade, que engloba toda a nossa vida. Tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, amém? E o dinheiro está dentro disso, dentro da vida de prosperidade. Só que nessas quintas-feiras, nesse mês, nós vamos pegar, nos apropriar dessa porção da matéria, prosperidade financeira, e vamos falar de dinheiro mesmo. Amém? Nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos, então, focar nessa porção. E por que isso? Eu vou falar para você a nossa visão particular, né? Como nós sempre lidamos com esse assunto, dinheiro. Nós sempre tivemos muita resistência de falar sobre dinheiro, de conversar sobre dinheiro. Nós sempre tivemos. Nós quem? O nosso pastor e eu. Sempre tivemos. E nós, por termos essa resistência, ele começou a conversar comigo em casa já faz um tempo, bastante tempo, um bom tempo, dizendo que o Senhor estava começando a despertar ele
para poder ele começar a estudar, começar a meditar a respeito dessa porção do todo. Dinheiro. E eu lembro, achei tão lindo, tão bonitinho, quando ele falou isso para mim. Ele falou assim: eu não quero me ver falho. Eu tô orando e pedindo sabedoria a Deus, porque eu não quero nem ser desequilibrado, mas eu também não quero ser faltoso com a igreja. Eu não quero ser faltoso com as ovelhas que o Senhor confiou para mim. Eu não quero que elas deixem de usufruir e desfrutar de algo, porque eu não estou tendo equilíbrio com o assunto. E aí, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, não é verdade? E o Senhor começou a conversar com ele e trazer coisas ao coração dele. E estamos aqui na primeira quinta-feira, você aí me suportando, amém, irmãos? Mas depois vai vir gente melhor que eu para poder falar para você, tá bom? Então, assim, irmãos, o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que a gente sempre teve essa dificuldade. Mas a gente não está aqui para poder ensinar a igreja a nossa opinião. A gente não está aqui para te ensinar ou ministrar a nossa opinião, a nossa visão própria. A gente está aqui para ensinar a palavra. E se nós nos percebemos ainda desequilibrados em alguma coisa, por uma resistência própria, nós estamos aqui com o nosso coração completamente aberto para Deus tratar. Para Deus tratar e para Deus alinhar, para Deus ajustar, e ninguém aqui ficar prejudicado. Nem nós, nem vocês. Amém? Então, nós vamos falar sobre dinheiro mesmo. Amém, irmãos? E eu já quero que projete aí, você não precisa abrir não, fica de boa, tá bom? Fica de boa na lagoa, como diz a Raíbia. Só olhando ali, tá bom? Vai, não dorme não, Ilon, que eu tô de olho em você. Bota um negócio rápido aí, tá bom? Isaías, meu filho, 1:19. O que Deus fala sobre prosperidade financeira? O que Deus fala sobre aumento? O que Deus fala, irmãos, na palavra a respeito de dinheiro? Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus, por exemplo, falou muito mais de dinheiro do que de salvação. O Novo Testamento, ele fala muito mais sobre dinheiro do que sobre o assunto salvação. Você acredita nisso? Mas é verdade. Agora, o assunto, Michela, salvação, o assunto dinheiro é mais importante do que o assunto salvação? Eu não acho. Você acha? Você acha que dinheiro é mais importante do que salvação? Não, claro que não. Agora, por que, se não é mais importante, por que Jesus falou muito mais de dinheiro do que de salvação? Tem que ter um motivo, porque ele não fazia nada por fazer. Amém, irmãos? Por quê? Porque o dinheiro, por Jesus, é a única coisa considerada concorrente íntimo de Deus no nosso coração. Concorrente íntimo. É muito fácil eu e você nos tornarmos idólatras do dinheiro. Irmãos, eu conheço pessoas que enchem a boca para falar assim: o dinheiro é um bom senhor, é um bom servo, mas não é um bom senhor. Que o dinheiro tem dominado a vida da pessoa. É só da boca para fora que fala isso. Conheço um monte. Por isso que eu te falei, preste atenção. Às vezes, quando eu estou muito acelerada assim, eu fico um pouco sarcástica, lembrei. Eu fico com um tom meio de um sarcasmozinho, aí eu vou alfinetando as pessoas assim. Mas aí você me atura, irmãos, tá bom? Porque eu também estou crescendo. Vou prometer para você que eu vou buscar não ser tão sarcástica hoje com você, tá bom? Mas é só para poder te provocar mesmo. Quando eu fico muito assim, afobada assim, eu fico um pouco sarcástica. Entendeu? Mas aí você segura a onda aí. E não perde o que Deus está falando. Porque, embora sarcástica, eu sou uma mulher de Deus. E Deus fala através de mim. Amém? Jesus era sarcástico também. Amém? Amém. E deixa eu te dizer, por isso que eu falei, eu falei, orei, não sei. Lá no início, presta atenção no que você vai ouvir. Pega as porções. Pega as coisas, fica ligado. Amém, queridos? Então,
Isaías 1,19, a gente vai ver aqui: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixa eu te falar, Deus não tem problema nenhum de te dar rios de dinheiro. Não tem problema nenhum com isso. Deus não tem problema nenhum de me dar rios de dinheiro. Pelo contrário, irmãos, Deus deseja nos prosperar financeiramente. Deus deseja que eu e você não tenhamos falta de nada. E não só não tenhamos falta, como a gente tenha sobrando. Você está entendendo? Deus não tem problema. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia fala em Isaías 1,19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Salmo 35, 27, a Bíblia vai dizer: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Quando nós olhamos para Jeremias 29, 11, eu gosto de trazer sempre Jeremias 29, 11 na NVI, ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, 3 João 1, 2, o apóstolo João ele vai dizer: amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, é prosperidade para todos os lados. Desde a origem. Quando nós olhamos para Gênesis, Deus não colocou Adão e Eva num presépiozinho. Não colocou numa quebrada. O Éden não era uma quebrada. O Éden, aqui a gente fala quebrada, né? Lá no Rio fala favela. E eu não tenho nada contra quem mora em quebrada e favela. Pelo contrário, a gente vai para as quebradas. Vai ter verbo da vida nas quebradas. Mas, irmãos, deixa eu te falar. Sabia que quebrada e favela são consequências, desdobramentos da queda? São desdobramentos da queda. Ruas sem saneamento básico são desdobramentos da queda. Uma vida sem dignidade, uma vida de miséria, uma vida de escassez são desdobramentos da queda. E Deus não chamou a gente para viver nessa vida. Deus nos chamou, irmãos, para nós vivermos acima de tudo isso. Deus nos chamou para nós desfrutarmos, comermos o melhor da terra, como nós lemos no início. Eu quero considerar algumas coisas aqui com vocês que eu separei aqui, mas vamos lá. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós não vemos, irmãos, os homens de Deus do Antigo Testamento passando falta. Nós vemos eles enriquecendo e no momento que eles mais enriqueceram, inclusive foram nas crises. Porque crise, irmãos, não surgiu nos nossos dias. Sempre houveram. Agora, a diferença é que aqueles homens se apropriavam da palavra. Se apropriavam. Amém? Irmãos, eu fico louca quando Daniel, quando eu leio aquilo, eu tenho vontade de correr, de gritar. Quando Daniel, ele olha e identifica que o tempo do cativeiro já tinha acabado e eles ainda estavam presos. Ele, o quê? Como assim? Acabou, já deu os anos, já deu. E eu estou fazendo o que aqui? Deixa eu te falar, você já foi encontrado pela palavra que diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas feridas fomos sarados. Você já encontrou, já se esbarrou com a palavra que diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na sua retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Você já se encontrou com a palavra que diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, irmãos, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um, a saber, Jesus Cristo.
Ei, como Daniel, o quê? Não fico mais aqui. Não fico mais. Não fico mais aqui. Não é para mim. Irmãos, escassez não é para você. Dívida não é para você. Falta não é para você. Fazer continha não é para você. E nem para mim. Linda, morena desse jeito, ainda mais, com essa cara de rica que eu tenho. Ainda mais assim. Aí é que não é para mim mesmo. Você está entendendo? Não é para gente, não é para mim, não é para você. Mas aí é que tá. Deixa eu te falar. Eu e você, nós precisamos, irmãos, nós ainda precisamos ter uma mentalidade transformada. Nós ainda precisamos mudar as nossas crenças, mudar aquilo que a gente pensa. Para quê? Para a gente alterar aquilo que a gente fala. Porque é através da mudança de mentalidade que você vai alterar o que você fala, independente do que você esteja vendo. Independente do que você esteja sentindo. Irmãos, eu não me movo por aquilo que eu estou vendo. Eu não me movo por aquilo que eu estou sentindo. Eu me recuso a falar o que o diabo quer que eu fale. Você precisa, irmãos, nós precisamos dessa revolta por dentro. Eu me recuso a fazer o que o cão quer que eu faça. Você está me entendendo? Então, prosperidade, ela tem a ver com a mente, com os pensamentos, com a crença. Então, eu preciso de uma mente próspera. Essa mente próspera, irmãos, sinceramente, não vai vir por osmose. Eu trouxe aqui, esse livro aqui, terminei de ler ele hoje. E já trouxe para poder indicar para você. Você precisa ler. Você precisa. Quer fazer um bem para a tua vida? Leia. Pelo amor de Deus, irmãos, leia, 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 leia. Tem capítulo aqui que eu li umas 4 vezes. Teve outros que eu li umas 5. Li, ouvi, já nem sei mais, porque eu leio, eu ouço. Você está entendendo? Leia esse livro. E aí, mentalidade, você mudar a sua mentalidade. Para de ver besteira, para de ficar ouvindo besteira. Para de ficar vendo as mesmas coisas. Para de deixar no seu fone de ouvido sempre aqueles blá blá blás. Bota gente boa no seu fone de ouvido. Uma leitura boa em áudio para você ouvir. Ministrações. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, eu amo que eu e você devemos remir o tempo. Não andar como nécios, mas como sábios. E ele fala, remindo o tempo porque os dias são maus. O sábio, ele identifica as estações, ele identifica os dias. E ele não fica jogando conversa fora, irmãos. Ele não perde tempo. E aí, mentalidade próspera. O apóstolo João, novamente eu vou ler para você. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Eu amo isso, assim como é próspera a sua alma. Michela, o que isso tem a ver com prosperidade financeira? Irmãos, tem tudo a ver. Você precisa se ver administrando milhões. Você está entendendo? Você precisa se ver um administrador de milhões. Você precisa se olhar no espelho e falar, eu sou milionário, eu sou milionária. E isso, irmãos, não ser algo que você acha que é pecado, que é soberba. Porque não é. É o que eu e você somos, ricos. Amém? Ricos, somos ricos. Então aqui nós vemos que um princípio vital para que eu e você vivamos essa prosperidade em tudo, inteiramente aqui em tudo, é vital, irmãos, nós transformarmos a nossa mentalidade. Lá em Provérbios 11:9 a Bíblia fala assim, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha isso, irmãos. O ímpio é que fala besteira. O ímpio é que fica amaldiçoando os outros.
Eu e você não, irmãos. Eu e você, nós somos libertos, libertados. Através do conhecimento. E essa liberdade transborda de nós para o próximo. De nós para quem está do nosso lado. Amém? Então o apóstolo João aqui, ele é claro quando ele afirma que a nossa prosperidade e saúde, elas são proporcionais. Quando ele fala assim como, então ele está falando, aquilo ali é o quê? São proporcionais à prosperidade da nossa mente. A prosperidade da nossa alma. Então preste atenção, a sua prosperidade e saúde estão relacionados ao seu pensamento. Então, se a sua prosperidade e saúde estão relacionados ao seu pensamento, a sua conta bancária também. O seu bolso também. Eu já faz um ano que eu confesso, a minha conta nunca mais vai ficar zerada. A minha conta nunca mais vai ficar zerada. Há um ano, mais ou menos, eu falo isso. Irmãos, nunca fica zerada a minha conta. E no dia que ela tenta ficar, do nada, eu recebo um Pix. Vocês acreditam? Do nada. Não é do nada. São as palavras criando. As palavras criando. As palavras criando a realidade. Mudança, irmãos, metanoia, mudança de pensamento. Então, são proporcionais. Então, se eu e você, nós quisermos desfrutar dessa prosperidade financeira, e deixa eu te falar, irmãos, por favor, não perca esse tempo. Não perca essa estação. O nosso pastor, o anjo dessa igreja, foi guiado para poder nós estarmos tocando nesse assunto, nesse tempo. Porque é um tempo onde está havendo... E eu sempre fui contra isso que eu vou te dizer. Mas o Senhor ajustou meu coração, me trouxe para o equilíbrio. E agora eu vou dizer para você, sem medo de ser feliz. Esse é o tempo de transferência de riqueza. Vai sair, irmãos, da mão do ímpio e vai vir para a mão do justo. Vai. E sabe por que eu sempre fui contra isso? Porque eu vi um bando de crente preguiçoso de olho no dinheiro do ímpio que acorda cedo para trabalhar. Porque, irmãos, eu fico revoltada com injustiça. E eu ficava falando, tá bom, um bando de crente preguiçoso que não faz nada por si mesmo, fica, deixa aí, do ímpio para vir para minha conta. Ah, tá. Até parece que Deus é desses. De tirar da mão de quem cedo madruga, não é não? Deus ajuda, né, Dona Maria, quem cedo madruga. Tirar da mão de quem cedo madruga, de quem faz por onde para colocar na mão daquele que acorda 9, 10 horas da manhã. Ah, você acha? Mas aí Deus foi ajustando. E Deus foi me dizendo, o que é isso? Esse fluxo de riqueza. Sabe o que é, irmãos, esse fluxo de riqueza? São ideias que o crente vai ter, que o ímpio vai investir. Ideias, irmãos, que Deus vai dar para você e que o ímpio, ele não vai resistir. Ele vai ser completamente persuadido pela sua ideia e ele vai injetar dinheiro. Transferência de riqueza. Para você. Amém? Outro dia Deus me falou uma coisa e Ele falou para mim assim, Ele me deu uma ideia, que eu não vou te contar, obviamente, entendeu? E Ele falou para eu estou amadurecendo, somente 2 pessoas na face da terra sabem, eu não vou te contar para elas não serem sequestradas, amordaçadas, para alguém falar, somente 2 pessoas sabem, e o Senhor me deu a ideia, e Ele falou para mim assim, Michela, deixa eu te dizer, essa ideia aí, é o seguinte, não tem como você não encontrar favor e graça para muito dinheiro vir para sua mão. Mas tem uma coisa, você vai precisar escolher a dedo as pessoas que vão estar do seu lado e você vai precisar ter muita integridade ao movimentar o dinheiro. Porque à medida que você for prestando as contas e quem está injetando dinheiro vê que vocês estão sendo íntegros, que vocês estão administrando bem, eles vão botar mais e mais, que você vai perder as contas do volume de dinheiro que vai chegar para sua mão. Não fica com inveja não, tá, irmãos? Amém? Fica não. Ora por mim. Amém? Aleluia.
Amém, irmãos? E aqui, então, são proporcionais. Então, se a minha visão sobre prosperidade financeira ela for distorcida, se a minha visão de mim for distorcida, irmãos, sabe o que eu faço? Eu já começo, eu não posso falar, a gente tem essa mania de falar, não tem um papo dando gato, mas eu tenho vários. Coitado do gato, né? Mas, enfim, você entendeu? Mesmo sem ter ainda, naturalmente, os milhões para contar, eu já amanheço agradecendo a Deus pela sabedoria para administrar os milhões. Pai, muito obrigada por sabedoria para administrar esse volume de dinheiro que está chegando para minha mão. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o meu coração, ele não vai se corromper. Obrigada, Pai, porque o Senhor vai me encontrar no mesmo lugar, no lugar de sempre. O lugar de humildade, o lugar de amor, o lugar onde Jesus está acima do dinheiro. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Então, nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mentalidade. Repete comigo, eu sou rico. Não me falta nada. Eu sou rica. Amém. E nós somos. Nós somos, amém, irmãos? Nós somos. Eu quero só, para a gente passar para um outro ponto aqui, falar rapidamente com você sobre crenças limitantes. Eu peguei um conceito do que são crenças limitantes, eu queria compartilhar com você. Eu compartilho com os meus alunos no Rema, porque esse conceito aqui ele foi muito forte, mexeu muito comigo. Então, crenças limitantes são o quê? Basicamente, as crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. Olha isso! Opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. E por terem o efeito negativo em nossas vidas, elas brecam, olha só, a nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional. Essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia, porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas. Eu e você precisamos, irmãos, e aí eu passo para o segundo tópico, que é a renovação da nossa mente. Eu e você precisamos ter seriedade com a renovação da nossa mente. Irmãos, você precisa, nós precisamos ter fome por renovar a nossa mente, assim como nós temos fome de comida. Nós precisamos ter sede por renovar. Você precisa ficar fissurado em renovar a sua mente. Você e eu, nós precisamos nos tornar especialistas na renovação da mente. O que é isso? Ouvir a coisa certa em todo tempo. Está doendo, ouve a coisa certa, você vai falar a coisa certa, ainda que doa. Você não está vendo a saída, não interessa. Amém? Aí você vai entrar num nível de loucura. Irmãos, que eu vou te falar, você vai começar a gostar tanto desse nível de loucura, que você não vai querer sair mais dele. É um nível de loucura que a casa está caindo, meu amigo, o mundo está caindo, está desabando e você está relax, rindo pra caramba, porque teu pensamento não vai ser você envergonhado ou não vai faltar, não vou conseguir pagar. Não. O seu pensamento não vai ser esse. Quando você entra nesse nível de loucura, o seu pensamento é o seguinte: como ele vai fazer, cara? Eu estou curiosa para saber como que vai ser. Porque olha, o emaranhado que eu estou aqui, não está para brincadeira. Você vai ficar curioso para saber como vai ser o meio que Deus vai te livrar dessa. Teu pensamento muda, irmãos. E vou te falar, você começa a incomodar um monte de gente. Mas já dizia a nossa avó, a nossa mãe, blá, 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 o quê? O incomodado que se mude. E o principal incomodado nessa história toda é o pensamento errado. É o pensamento negativo, ele que se mude, porque a minha mente não foi feita para pensar negativo. Reprograme a sua mente.
Reprograme a sua mente, irmãos. Amém? Então, olha aqui, ó. Renovação da mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí o pensamento, eu estou aí às vésperas, todo lascado. Mas aí teu pensamento, você reprogramou, já está no nível da loucura. Aí tu pensa assim, meu Deus. Ou então, como vocês falam, mano do céu, eu estou às portas de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? E como vai ser? Tô nem aí, capeta. Eu não estou nem aí. Eu só sei que vai ser. E tomara que seja, porque eu sou chique, tomara que seja por vias internacionais. Já pensou, irmão? Tu recebendo um milagre em dólar? Eita glória! Amém? Amém? Efésios 4, lá no 23 e 24, fala assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se renove no espírito do vosso entendimento. E ele vai e fala: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedente da verdade. Irmãos, nós não temos nada a ver com o mundo, nós não temos nada a ver com essas emoções aí, doidas aí, que está se passando por aí. Se reprograme. Reprograme a sua mente. Sabe, queridos, a conversa aí do momento é a liberação de drogas, não é? E aí, quem está liberando drogas é quem provavelmente não tem alguém na sua casa que passa pelo problema. E quem já teve alguém, quem tem ou conhece, sabe como é triste. Não é verdade? E aí você olha aquela pessoa fissurado pela droga. A pessoa fica louca, ela faz o que tiver que ser feito para ela obter aquilo que a satisfaz. Seja fissurado pela palavra. Numa conferência de ministros uma vez, e o Scott Webb estava ministrando, entre muitas coisas, ele estava ministrando, e ele falava o tempo todo, a gente não esqueceu aquilo, ele falava assim: você precisa se tornar especialista em semear. Se torne um especialista. Aí ele foi falar o que é um especialista. O que é alguém que é um especialista? É alguém que não vacila, ele não é vacilante, ele não é errante naquilo que ele faz. Ele tem primor naquilo que ele faz. Seja aprimorado em renovar a sua mente. Amém? Aleluia. Terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês essa noite. Jesus, ele era pobre? Não, ele não era pobre. Amém? Jesus, irmãos, Hebreus 1 fala que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Não é verdade? Ele é a expressão exata de ser Deus. E eu e você, nós somos o corpo de Cristo na terra. Amém? Então Jesus, ele não era pobre. Uma coisa foi ele se fazer pobre, e depois, mais para frente eu vou ler esse versículo com você, e teve o porquê dele se fazer pobre. Outra coisa completamente diferente é ele ser. Ele nem se identificava como pobre. Ele fazia distinção entre ele e os pobres. Você está entendendo? Então, ele não era pobre. Mas esse ensino de que Jesus era pobre, ele chegou até mim e até você. Esse ensino de o pobrezinho que nasceu em Belém, que nasceu numa manjedoura, né, que esse povo faz essas canções estranhas aí. Entendeu, irmãos? Não, teve todo um contexto para Jesus nascer, onde ele nasceu, e você é uma igreja muito bem ensinada, e não vou perder meu tempo aqui, gastar meu tempo com isso. Amém? Então, assim, Jesus nasceu lá porque teve um contexto, não foi por falta de dinheiro. A gente pode até pensar que foi até mesmo por falta de empatia.
que é a palavra do momento. Porque você deixar uma grávida, você não dá a sua vaga numa pousada para uma mulher às vésperas de dar à luz, você tem que ser muito frio. Você tem que ser uma pessoa que não tem um pingo de empatia, de compaixão, não é verdade? Se eu estivesse lá, eu falava, o quê? Eu durmo no chão, eu durmo no relento, mas essa mulher vai ficar com o meu quarto. Então, teve vários motivos para ele nascer onde ele nasceu, mas não era porque ele era pobre. Então, Jesus, ele ofertava aos pobres, ele não deixou faltar nada aos seus discípulos. Jesus, ele tinha mantenedores que sustentavam o seu ministério. E aí, segura essa, meninas. Desses mantenedores, a grande maioria eram mulheres. Amém? Pega essa, empresárias. Empreendedoras. Amém? Eram mulheres. Então, ele não tinha problema, ele não era pobre. Irmãos, o chá de bebê de Jesus foi o mais rico já falado, já visto em toda a humanidade. Nenhum bebê recebeu tanta riqueza como ele. Você está entendendo? E aí, quando a gente olha, ele não era um sem-teto. Lá em Lucas 9, a partir do 57, diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí as pessoas pegam esse texto, esse versículo, para dizer que Jesus era um sem-teto, que Jesus era um coitado, que Jesus era pobre. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus, irmãos, o tempo todo estava falando da natureza do chamado dele. Jesus o tempo todo estava falando que ele estava em trânsito. Não cabia a ele fixar residência em lugar nenhum, porque ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Amém, irmãos? Então, com isso, ele estava dizendo o quê? Que quem quer segui-lo tem que ter a mesma disposição de largar tudo, de não se apegar a nada, de não ser apegado a nada. Amém, irmãos? Então, com certeza, ele não ia estabelecer uma residência em um lugar fixo naquela altura do campeonato, onde ele tinha, onde a vida ministerial dele estava aí, bombando, e ele tinha pouco tempo para cumprir o chamado dele. Identificando o tempo, identificando as estações, identificando os ventos. Está me entendendo, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça. Identificando o tempo, irmãos. Identificando as estações. Amém? A gente precisa desenvolver isso. Para a gente não para a gente não sofrer danos na nossa vida. Para a gente não atrasar o nosso chamado. Para a gente não deixar de entrar pelas portas que Deus está abrindo para a gente. Amém? Então, isso é o quê? O que eu vejo quando Jesus ele identifica e ele se move dessa maneira? Eu vejo uma consciência absurda de propósito. Eu vejo uma consciência absurda de eternidade. Eu vejo uma consciência absurda de alguém que não está preso em 80 a 90 anos. Mas alguém que está com foco na eternidade. Mas alguém que tem consciência de propósito. Amém? E dentro disso, eu quero abrir um parêntese aqui para você. Irmãos, não se submeta em nenhum jugo de pressão social financeira. Amém? Não se submeta a isso. Pressão social financeira. Michela, o que é isso? Deixa eu te falar. Não é pecado morar de aluguel. Vamos parar de demonizar o aluguel. Porque o apóstolo Paulo morou de aluguel. Jesus não tinha residência fixa. Assim como não é pecado ter casa própria, também não é pecado morar de aluguel. E eu não estou falando isso porque hoje eu moro de aluguel. Até porque, eu vou dizer uma coisa para você, eu não me importo em morar de aluguel. Não me importo, de verdade. E isso não é mente pequena. É uma mente diferente. A sociedade, ela se transforma, ela muda.
Padrão de sucesso, na época que eu era pequenininha, é se matar para ter uma casa própria e passar num concurso público. Isso era o padrão de sucesso. Quem não conseguisse isso na vida era um miserável desgraçado. Às vezes eu preciso, fazer uma cara de, cinema, quando algumas pessoas me olham com uma cara de como se eu fosse uma coitada porque eu moro de aluguel. Por quê? Porque é uma mentalidade diferente. E eu não estou dizendo que as pessoas que prezam por casa própria, por carro quitado zero, estão erradas. É uma forma, é uma escolha. É um meio. E cada um considera sucesso aquilo que bem lhe apraz. Mas se você for conversar com o Tiago Nigro, comprou casa própria, não tem muito tempo. Não tem muitos anos. Sabe quem é o Tiago Nigro? Primo rico? Ele pagava aluguel numa baita de uma mansão em Alphaville. Por quê? Porque ele estava fazendo o dinheiro trabalhar para ele. Ele preferiu fazer o dinheiro multiplicar. A minha mentalidade é, eu não vou pegar 200 mil reais e dar de entrada numa casa que eu vou ficar pagando 30 anos. Só para dizer que eu tenho uma casa própria. Até porque não é minha. Só é minha depois que os 30 anos passar. A menos que seja quitada, não é minha. Você está me entendendo? Michela, o que você prefere fazer com 200 mil reais? Isso é uma opinião minha, tá bom? Assim como quem preza por outras coisas é uma opinião da pessoa e cada um vai viver a sua vida e ninguém vai ficar pressionando ninguém aqui. Amém, irmãos? Eu prefiro pegar 200 mil reais e botar no Tesouro Nacional. Investir no Tesouro Nacional. Eu prefiro pegar 200 mil reais e fazer esse... Tesouro Nacional, tá certo? Então, tá certo? Coach do sucesso. Eu prefiro pegar 200 mil reais e colocar esse 200 mil reais se tornar 600, 400, 600, 800. E aí, fazer o quê? Quando tiver no nível lá que eu quiser, que chegar, pegar e comprar minha casa à vista. Igual o Nigro fez, igual o fulano fez, igual não sei quem fez. Irmãos, olha só, eu não estou aqui para ofender ninguém. Amém? Mas eu estou aqui para ensinar você a não ofender os outros também, porque não tem a mesma condição que você. E que não tem a condição que você acha que é a certa. Porque assim como eu não acho que o certo é o que eu penso, mas é uma forma de viver, é uma forma de enxergar a vida, ninguém aqui tem que ficar pressionando ninguém. E vamos ser felizes. Vamos crescer, vamos avançar. Amém? Você está comigo, irmãos? Amém. Vamos crescer, vamos avançar, vamos ajudar uns aos outros. Amém? Então, não se submeta à pressão social financeira de ninguém. Não faça loucura, irmãos, para poder dizer que você está num nível de prosperidade que, na verdade, não cabe no seu bolso. Não faça essas loucuras, porque depois, meu filho, quem vai ficar no aperto é você. Porque a pessoa que ficar te pressionando a dar respostas não vai te ajudar, não. Amém? É forte, Brasil. Amém, irmãos? Então, não vamos demonizar o aluguel. Olha só, Atos 28, lá no 30 a 31, diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que ele havia alugado. E recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Por que a Bíblia fala isso? Porque ele estava preso. E ele foi o único preso que teve a liberdade de morar numa casa que ele quis. Olha como é que preso chique. Ele alugou a casa com dinheiro dele, porque ele trabalhava fazendo tendas. Você lembra disso? Porque a igreja era pão dura, miserável com ele. Você lembra disso? Então, ele preferia fazer tenda, trabalhar, do que as pessoas se levantarem para falar alguma coisa dele, da reputação dele. E embora ele pudesse requerer o direito dele. Está lá na Bíblia. Amém? Está na Bíblia. Estamos falando de prosperidade financeira, amém, irmãos? Tem tudo a ver. E aí ele preferiu trabalhar fazendo tendas do que deixar alguém falar do nome dele, da reputação dele.
E aqui, voltando então para Jesus, a Bíblia vai mostrar que Jesus teve sim, né, casa. Jesus, Mateus, Marcos, João, vai dizer que Jesus teve casa. Mateus 14, lá no 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Lá Marcos vai dizer: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. João vai dizer, lá em João 1,39, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Então, Jesus fixava residência em lugares estratégicos, onde ele era impelido pelo Espírito para poder ir, para fazer. Amém, irmãos? Só para não ficar nada maldito aqui, vocês não ficarem chateados, ninguém ficar chateado e nem ofendido comigo. Você entendeu o que eu falei? Amém. Vocês entenderam bem o que eu disse, gente? Cada um vive dentro da mentalidade que tem, dentro daquilo dentro da sua crença. Isso são crenças, e a gente não bota a goela abaixo a nossa crença na vida de ninguém. Amém? E amém. Por quê? Porque todo mundo vai viver bem dentro das suas crenças. Amém? Então, Jesus, como que Jesus lidava com as riquezas? Jesus lidava com as riquezas de maneira natural, com naturalidade. Irmãos, pensa, Jeane, esses dias, ministrando o ofertório, falou sobre Maria, né? Que derramou aos pés de Jesus aquele bálsamo. Ela trouxe rapidamente todo o contexto para a gente, o quanto aquele perfume valia. Jesus olhou aquilo com uma naturalidade. 1 ano de trabalho de um homem. E ele lá, o povo se escandalizando, o 7:1 do Judas, que roubava, né? Mais ainda, lá doido para poder a mulher vender, para ele ter mais do que roubar. Mas, não, ela foi lá, derramou sobre ele, e ele estava lá de boa. Por quê? Porque Jesus não tem problema com riqueza. Deixa eu te falar, você, irmãos, não vai virar um pecador porque você vai se tornar rico. Eu não vou me tornar pecadora porque eu vou me tornar rica. Nós já somos ricos, mas porque nós vamos passar a administrar grandes quantias de dinheiro. Nós não vamos nos tornar pecadores por isso. A menos que a gente decida. A menos que a gente escolha, a menos que a gente inverta os papéis, a menos que a gente coloque o dinheiro como Senhor sobre a nossa vida. Você está comigo? Então, Jesus, ele se diferenciava dos pobres. Então, depois que aquela mulher derramou, né, aquele vaso, né, de perfume ali sobre ele ali, olha só o que acontece. Ele fala assim, depois de ter derramado perfume, Judas perguntou, por que não se dava aos pobres o dinheiro da venda do perfume? E Jesus respondeu da seguinte maneira, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, ele não se colocava no mesmo balaio que o pobre. Ele se diferenciava dos pobres. Você está comigo? Então, ele não se incluiu nessa mesma categoria. Ele vestia roupas boas, tanto é que os soldados disputaram as vestes dele quando ele foi crucificado. Vocês lembram disso? E falavam uns para os outros que tinham que ter cuidado para não rasgar a túnica dele, porque a túnica dele valia e valia muito. Então, Jesus, irmãos, ele não era pobre, mas ele se fez pobre. 2 Coríntios 8:9 vai dizer assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu não sei como pessoas conseguem pegar esse versículo e dizer que Jesus era pobre por causa desse versículo. É falta de contextualização, não sei o que é. Porque olha o que a gente acabou de ler. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele se fez. O que é isso? Substituição. Ele substituiu a gente. Para quê? Para que a gente pudesse alcançar o patamar dele, o nível dele. Amém, irmãos? Então, vamos fechar aqui. É pecado ter riqueza?
Não, não é pecado. Não é pecado ter riqueza. Irmãos, é pecado você desejar ter riqueza? Não é pecado. Renova sua mente. Se você ainda tem dificuldade com isso, reprograme a sua mente. Se quando você pensa, se quando você deseja um volume alto de dinheiro, e deixa eu te falar uma coisa, vamos jogar limpo aqui. Para com esse negócio de falar para Deus assim, Senhor, quando eu tiver dinheiro eu vou abrir uma ONG. Me dá dinheiro, porque vai ser para uma ONG. Senhor, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar um carro para fulano. Não, você quer dinheiro para ir para Disney. Você quer dinheiro para trocar seu carro. Você quer dinheiro para poder comprar uma casa. Vamos ser sinceros, irmãos. Você quer dinheiro para trocar seu guarda-roupa. E também ajudar pessoas. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? Amém. Não vem que não tem. É verdade. Porque, irmãos, eu cansei de fazer essas orações hipócritas. Porque isso é oração hipócrita. Isso é oração de fariseu. Porque bem Deus sabe do profundo do seu coração. Lembra de Daniel? Ele conhece o profundo. Nada fica em oculto. Ele sabe que você quer dinheiro para poder trocar teu carro, para poder comprar uma casa, para poder ter tua lava-louça. Você está entendendo? Vocês querem mesmo que eu comece a entrar nos pormenores? Ou vocês vão já se render e falar, não, Michela, tá certo. Porque senão eu vou começar a descortinar as coisas aqui. Vou começar a entrar nos sonhos de pessoas aqui. Não vem se fazer de cínico, não. Tá me entendendo? Ele sabe. E ele conhece. E não tem problema não, irmãos. Não tem problema você pedir dinheiro para fazer a viagem dos seus sonhos. Você merece. Você é filho, você é filha. E Deus deseja conceder o desejo do seu coração. Eu já falei para Sofia. Sofia falou com o pastor Zenilton terça-feira. Pastor Zenilton, sem ser essas férias, a outra eu vou para Disney. Eu falei, você vai. Porque eu já falei para ela, já falei em casa. Sofia, essas férias a gente vai lá para o Rio. Mas nas próximas a gente vai para Disney. Você crê, Sofia? Porque se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tá me entendendo? Amém. E ela tá falando. As próximas férias eu vou para Disney. E nós vamos, irmãos. E vou tirar foto até com o Mickey, que eu não vou com a cara dele, mas eu vou. Tu tá me entendendo? Por quê, irmãos? Porque Deus concede o desejo do seu coração. Eu postei um Reels do André Valadão, que para mim é o melhor nas respostas. O povo fica de gracinha, sabe? Se fazendo de espiritual, nessa hipocrisia. Né? Te vi, você estava lá na Disney, mas evangelizar que é bom, você não evangelizou. Aí ele falou assim, então, na Disney eu fui evangélico. Na Disney eu não fui evangelizar, na Disney eu fui ser marido. Na Disney eu fui ser pai. Na Disney eu fui ter um tempo, fazer alguma coisa com a minha vida, uma coisa assim que ele falou, e se eu fosse você, eu tomaria conta da sua. É simples assim, irmãos. Você está entendendo? Por quê? Porque é esse povo que quer espiritualizar tudo. E eu vou te falar, são essas pessoas que quando o dinheiro chega se desvia. São exatamente essas pessoas que quando o dinheiro chega, a porta da arca de Noé se abre, a bicharada sai. São exatamente essas pessoas. Os bichos estão tudo lá dentro. E aí o dinheiro não transforma essas pessoas, o dinheiro revela quem elas sempre foram. Aí a porta da arca de Noé se abre e os bichos saem tudo. Principalmente as jararacas, as najas. Você está me entendendo? Mas eu e você, irmãos, estamos num processo de quê? Renovar nossa mente. Eu e você estamos no quê? Num processo de recalcular a nossa mente. Renova, reseta. Se tiver que resetar, meu amigo, dá teu jeito. Dia e noite, medita. Dia e noite. Amém, irmãos? Então não é pecado ter riqueza. John Rockefeller, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só possui dinheiro.
O homem mais pobre que eu conheço é aquele que só possui dinheiro. Então, irmãos, a gente já está fechando aqui. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu não estou mais afim de falar não, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e vou só terminar com isso aqui, rapidão. O homem mais pobre, olha só. O Ministério de Música pode até vir, já, de uma vez. O homem mais pobre que eu conheço é aquele que só possui dinheiro. Você já reparou como as pessoas que já têm dinheiro, aí olha só, a pessoa começa a ter dinheiro, aí começa a viajar, né? Para aqueles lugares convencionais, que todo ser humano quer ir, né? Disney, Nova York, Europa, lá. Daqui a pouco, já foi em todos esses lugares, já começa a ir para os lugares exóticos. Não é assim? Daqui a pouco, eles se tornam aqueles megalomaníacos, porque já usufruíram de tudo, já tiveram tudo e têm acesso a tudo. Aí começa, irmãos, a estourar essas bombas que a gente ouve aí. Quem viu o filme O Som da Liberdade? Aquela ilha é real. É real, aquilo é real. Aquilo não é uma ficção. Uma ilha onde uma modelo, ela pegava crianças da escolha dos magnatas, dos ricaços, da idade que eles queriam, do sexo que eles queriam, e exploravam sexualmente as crianças numa ilha. Por quê? Porque eles já ficam naquele excêntricos, com gostos excêntricos, porque já provaram de tudo, já desfrutaram tudo. O que é isso? É o homem mais pobre que se tem, que é aquele que só tem dinheiro. Só que Deus, Ele está falando aos corações nesse tempo. Jesus está falando, irmãos, aos corações na pessoa do Espírito Santo nesses tempos. E Ele está levantando uma igreja íntegra, uma igreja pura, uma igreja imaculada. Uma igreja que vai colocar o dinheiro no seu devido lugar. Amém. Uma igreja onde a mordomia, ela vai poder se estender e não falte às próximas. Não falte. Você vai descobrir que você é um mordomo, e quanto mais obediente você for, mais a sua mordomia aumenta. Amém. O que é essa mordomia? É mais confiança do teu pai colocar mais e mais para você administrar. Amém. Você está entendendo? Então Deus está levantando essa igreja. Nós somos essa igreja. Amém. Amém. Nós somos essa igreja, uma igreja que não vai se corromper, uma igreja que vai guardar o seu coração. Mas deixa eu te falar, irmãos, como você vai ler aqui, ó, a única forma da igreja vencer a criptonita, a única maneira da igreja vencer a criptonita é se aproximando mais de Deus. Não existe outra maneira. Amém. Quanto mais próximo você estiver dele, menos a criptonita vai ter espaço e força na sua vida. Sabe o que é a criptonita? A idolatria, o pecado da idolatria. Então, a única maneira de vencer a criptonita é assim: se aproximando de Deus, se achegando a Deus. Então, eu estou diante de uma igreja crente, uma igreja que vai se achegar a Deus, uma igreja que vai se tornar fissurado em renovar a mente, uma igreja que vai recalcular, uma igreja, irmãos, que não vai dizer eu sou rico e ficar cheio de condenação achando que está pecando. Não, você é. E agora mesmo, anjos, irmãos, estão indo e vindo em nosso favor. Agora mesmo, milícias angelicais, por causa do que nós ouvimos e por causa de ajustes que nós decidimos fazer por dentro no nosso coração. Agora mesmo, milícias de anjos estão indo e vindo em nosso favor, ministrando a favor dos santos. Creia, irmãos, creia nisso. Ministrando a meu e a seu favor. De repente, você vai se ver. De repente, você vai usufruir, você vai receber. De repente, vai estar palpável. Aleluia. Aquilo que hoje é abstrato,
no reino físico vai estar palpável. De repente. Por quê? Porque você está guardando seu coração, porque você está se aproximando mais dele, porque você está renovando a sua mente e porque você não está negociando com a criptonita.